Posso ser preso por ameaçar ou ofender alguém? Pessoal, muito boa tarde. Aqui quem vos fala é o advogado especializado em direito penal e direito das pessoas com deficiência, nome Túlio Emer Damasceno, e vim explicar para vocês a resposta sobre esta questão que está tão presente na sociedade em que vivemos. Então, simbora para o vídeo de hoje. Pessoal, seguinte, tá bom? A resposta de imediato é, de forma geral, não. Por quê? Porque, a título de informação, a questão da ofensa, ela pode ser tipificada por três tipos de crime: calúnia, difamação e injúria, que estão previstos respectivamente nos artigos 138 a 140 do Código Penal, enquanto que o crime de ameaça está previsto no artigo 147 do também Código Penal. E as penas desses crimes, da forma simples, são muito pequenas, tá bom? Não passam de meses. O crime de ameaça mesmo, ele é previsto na sua forma simples, com máxima de 6 meses de privativa de liberdade, tá? Então o que acontece? Durante a fase de apuração a respeito da inocência ou não da pessoa que é acusada por esses crimes, se a pessoa normalmente tem bons antecedentes criminais, não é reincidente, ou seja, é réu primária, possui residência fixa e profissão fixa, a lei assegura que ela deve ser liberada, tá bom? Para responder em liberdade, tá? Mas essa aplicação também pode se dar em crimes até um pouco mais graves, dependendo da situação. Por quê? Porque também é analisada a gravidade do crime que está sendo imputado à pessoa. E esses crimes, estão dentro do que a gente chama de crime de menor potencial ofensivo, quando a pena máxima deles não passa de 2 anos de privativa de liberdade, tá? Então, mesmo quando eles são resolvidos numa decisão judicial condenatória contra a pessoa que proferiu a ameaça ou a ofensa, a pessoa normalmente ela é condenada ao regime aberto, ou se não restritiva de direitos, tá? Claro, lembrando que para isso é necessário a pessoa estar com o nome praticamente limpo, não possuir maus antecedentes, réu primário, tá bom? E outros fatores aí que são vistos como benéficos no procedimento penal. Só que tem um porém. Esses crimes possuem suas formas que são consideradas mais gravosas. A própria pena é aumentada dependendo dessa situação. O crime de injúria mesmo, tá bom? Que é um dos crimes que nós informamos dentro do que se diz a ofensa, ele possui as suas formas qualificadas, dentre elas a chamada injúria racial, que hoje é entendida praticamente como tratamento idêntico ao crime de racismo para tratamento de preconceitos, tá bom? Em razão da cor da pele da pessoa. Tá? E nesse caso, tá bom? Alguns juízes eles aplicam a questão da gravidade delituosa ao ponto de obstruir a liberdade da pessoa, ou seja, prendê-lo durante a análise do processo. Tá? Só que isso também tem que ser fundamentado, na maioria das vezes, entre os artigos 313 a 320 do Código de Processo Penal, de modo que o juiz deve fundamentar sua decisão pela prisão preventiva ou temporária, baseando-se no que a pessoa interferiria nesses dispositivos, que envolve tentativa de obstruir a aplicação da lei penal, garantia da ordem pública, possibilidade de continuar delinquindo durante a fase do processo penal e afins, tá bom? Isso também se aplica, por exemplo, aos casos em que o réu tem fortes possibilidades, dentro do que se vê em sua personalidade, de coagir a vítima e as testemunhas. Tá? Por quê? Porque ele está dificultando a aplicação da lei penal. E nesse caso, uma vez provado isso, os juízes eles optam normalmente pela prisão temporária ou prisão preventiva. Tá? E a injúria racial, tá bom? Ela não contém fiança, tá? E também é imprescritível. Só que uma informação, tá bom? Apesar dela se relacionar ao racismo quando se trata de preconceito pela cor da pele, tá? Ela também é expansiva para injúrias que não necessariamente tem a ver com a cor da pele da pessoa, mas também são frutos da discriminação por pessoa com deficiência, por questões de gênero e afins, tá? E o crime de ameaça, tá bom? Ele tem a sua forma mais gravosa, na maioria das vezes visto pela hipótese de ser praticado no âmbito de violência doméstica, tá? E a injúria também, assim como a calúnia e a difamação, tá? Nos casos de violência doméstica, tá bom? Os juízes eles podem optar normalmente, tá bom? Pela prisão preventiva da pessoa, lógico, analisando também os outros requisitos aqui que acabamos de informar, dentro dos artigos 313 a 320 do Código Penal, tá? Mas
há casos, tá bom, que já presenciamos e também já atuamos, em que o juiz, apesar da ameaça do indivíduo, em nome da violência doméstica, ele opta até pela liberdade. Só que ele impõe as medidas protetivas de urgência para ele, tá bom? De modo a respeitar o espaço vivido pela vítima e a garantir a integridade física e psicológica da vítima também, a ponto de colocar a vítima em locais ocultos, tá bom? Residências ocultas, proibir a aproximação para a vítima, tá bom? Proibir os contatos dele com a vítima, tá? E até mesmo colocar essa pessoa acusada pelo crime nos chamados grupos reflexivos, que são trabalhados por profissionais muito respeitáveis, tá bom? E muito preparados para aquele tipo de situação, ao ponto de pesquisas comprovarem que pessoas que submeteram a esses grupos reflexivos aqui, por exemplo, na unidade de Bauru, só apenas 5% deles voltaram a delinquir nesse sentido, tá? Enfim, são criados vários mecanismos para tentar proteger a mulher nesse sentido, tá? E se alguns deles mostram insuficientes, o juiz, nesses casos em que as medidas protetivas se mostram insuficientes para garantir a integridade física e moral da vítima, tá? Eles têm aplicado a questão da prisão preventiva nos casos de violência doméstica fruto da ameaça, tá? E não só pelo crime de ameaça em si, mas também existe um crime chamado descumprimento de medida protetiva, e isso entra dentro também, tá bom? Então, recapitulando, a resposta sobre a pergunta: é possível eu ser preso por causa de uma ameaça, uma ofensa que eu fiz? De regra não, tá bom? De regra não, tá? A não ser que você tenha que você seja reincidente, ou seja, tenha mais de uma condenação nos últimos 5 anos, não tenha bons antecedentes, é recomendável ter residência fixa, trabalho registrado, tá bom? E bons aspectos de personalidade, tá? E também, tá bom? É indispensável também que o crime não seja considerado um crime grave, tá bom? Como, por exemplo, a violência doméstica, nos termos dos crimes de calúnia, difamação e injúria, ameaça e até mesmo o descumprimento de medida protetiva, que é característico também de uma ameaça normalmente, tá bom? Então, de regra, não vai preso, a não ser nas situações mais gravosas previstas em lei e dependendo da situação pessoal da pessoa, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida ficamos à disposição, disponibilizamos aqui na descrição o nosso contato de WhatsApp, tá bom? Para eventuais dúvidas, sugestões de temas que vocês queiram que a gente aborde. Ficamos muito felizes com todo o apoio e todo o carinho que vocês estão nos dando, tá bom? Se vocês acham que vão ser beneficiados por alguma dessas informações aqui, eu conheço alguém que vai ser beneficiado, orientamos que orienta essa pessoa a procurar um advogado especializado em direito criminal, tá bom? Para melhor atendê-los, tá? O nosso muito obrigado, excelente final de semana, até a próxima, pessoal!